Olá pessoal, tudo bem? Sou Emildo Coutinho, esse é o canal Gacha Inglês Falado. Então é o seguinte, eu estive ausente do canal aí durante alguns dias por bons motivos. Ando dando aula, né, bastante, trabalhando como jornalista também, só que eu fui aprovado passei, né, na prova do mestrado em linguagens e tecnologia na UTFPR, tive que me dedicar à preparação desse projeto de dissertação e tal, então tomou um bom tempo, leituras, enfim. E o projeto é justamente sobre inglês falado, mais precisamente sobre o reflexo dessa coloquialidade da língua no inglês do Trump, né, que ele está escrevendo no Twitter, sendo criticado. Então, não é algo assim, uma análise ideológica, mas sim linguística do reflexo dessa coloquialidade tão importante, ao meu ver, para os idiomas, na escrita do presidente norte-americano. E a nossa aula hoje é sobre as vogais. Pessoal, isso faz parte de problemas assim que nós brasileiros temos quando falamos o inglês. Principalmente assim o americano. As vogais, elas são muito importantes para a fala americana. Elas são mais longas do que o nosso português. Por isso que quando você vê um nativo falando, um norte-americano, ele vai falar o português, né? Mais ou menos dessa seguinte forma, assim: Oi, tudo bom? Eu sou americano. Porque as vogais, ou você vai pronunciar essas vogais com 1 segundo de duração ou 1 segundo e meio, dependendo do som que vem depois dela, se ele é vozeado ou não, né? Eu vou entrar nesse assunto mais para frente, mas o fato é que 1 segundo ou 1 segundo e meio nós temos que pronunciar essa vogal. Então hoje, nessa aula, eu vou pegar o A, E, I, O, U, com o nome dessa letra, né, com aquele primeiro som que nós imaginamos quando vemos essa letra, e nós vamos discorrer sobre isso aí. Então é o seguinte, de imediato que eu quero que vocês tenham em mente, todas as vogais, elas são vozeadas, né? O som vibra na garganta, estamos sempre falando sobre isso, e 4 dessas vogais são ditongos. O que significa isso? Que para articular essa vogal, 2 sons, é o encontro de 2 sons que nós temos que ter cuidado ali na hora de pronunciar, ok? Então vamos lá. Deixa eu afastar aqui um pouco o celular aqui. Então é o seguinte, primeira letra, A. Então vamos escrever um risquinho em cima. Isso aqui não é da tabela fonética, de símbolos fonéticos, é só para indicar que é o nome da vogal, o primeiro som que nos vem à mente. A gente não vai falar o segundo, O, é EI. E ele é ditongo, gente. Ó, nós pronunciamos isso como ditongo, 2 sons. Ei, existe o I aqui, como parte desse som. Ei, precisamos também ver articulação em filmes, minisséries, enfim, né? Como isso articulado ajuda demais. Ó, ei. Depois nós temos esse I, não, tirar o sinal de igual porque ele não é ditongo, é só I, ok? O I é um ditongo, nós vamos colocar assim, I. Esse A, eu vou falar depois, que é a pronúncia do O, que não é, né, o som primeiro que nos vem à mente, mas é um som típico americano. A é mais aberto. Na Inglaterra, outros dialetos é O. Para o americano é A, como em octopus. Depois vamos falar sobre isso. Este som, ele forma o I, ok? Depois nós temos outro, né, ditongo, como eu falei, O, e por último, U,
olha só, para pronunciarmos essa vogal, nós temos o finalzinho do O, U. Olha o movimento. Então, se nós observarmos isso, gente, ajuda demais na pronúncia. Porque para um americano, se você não se deter o suficiente ali nessa vogal, que minha professora no Prince George Community College dizia, nunca esqueci, que os americanos amam as suas vogais. Se você acelera, você está falando com muito sotaque, e eles não vão te entender ou vão ter um problema imenso para te entender. Okay? Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Vamos repetir? A, E, I, O, U. Ok? Vamos, aulas futuras, né? Voltar nesse assunto, misturado ali com o filme My Fair Lady, né? Que eu vou também usar alguns sons para algumas músicas, né? Para ilustrar aí a questão da pronúncia em inglês, dialetal, enfim, né? Essa coisa da língua como fala mesmo, ok? Então, por hoje é só. Se vocês quiserem aula para interagir, que isso é muito importante, ter um professor que cuida dessa questão da boa pronúncia, me procure e nós poderemos assim ajudá-los, ok? Por hoje é só. Nos vemos brevemente. Até mais. Tenha um bom dia.